Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos retornar às nossas atividades, aula aqui de História, iniciando com a Primeira Guerra Mundial, tá? Vou compartilhar com vocês a tela para que nós possamos já nos apropriar de alguns elementos para que possamos entender o desenrolar da aula. Nesta imagem, vocês vão perceber a presença de alguns elementos que ao longo da aula a gente vai compreendendo melhor, mas que de início já nos vai dar uma noção do que esse conflito propiciou, como é que ele se desenrolou ao longo dos anos 1914 e 1918. Na próxima tela, eu estou trazendo algumas informações já a respeito desse conflito, né, o total de mortes, que chegou a aproximadamente 9 milhões de pessoas, fora essas mortes. Outros fatores também desencadearam milhares e milhões de mortes, como, por exemplo, a pandemia da gripe espanhola, que também assolou parte do mundo e matou milhares de pessoas, tá? Também estou trazendo aqui para vocês nessa tela duas questões a respeito dos países que se enfrentaram nesse conflito, os principais envolvidos, quem pagou a conta, quem não pagou, quem saiu ganhando, quem saiu perdendo, quem teve vantagens ou não, né? A respeito dos interesses envolvidos, dos países que direto ou indiretamente acabaram pagando o preço, e também as pessoas que direta e indiretamente pagaram o preço pelo conflito, tá? Esse, essa guerra, ela é também bastante discutida, não só ela, mas como também a Segunda Guerra, pelo fato de ela ter, digamos, inaugurado o século XX, né? Para alguns historiadores, como esse que aparece aí, o Eric Hobsbawm, nesse livro Era dos Extremos, ele vai dizer que o século XX, ele de fato inicia não em 1901, né, como cronologicamente se diz, mas que para ele aconteceu exatamente no ano em que a guerra iniciou, 1914. E para ele terminou também um pouquinho antes, não no ano 2000, mas no ano de 1991, quando chega ao fim a Guerra Fria, que também é um resultado desses conflitos, né? Não da Primeira e também da Segunda Guerra Mundial. Na próxima tela, a gente vai ter já algumas razões que levaram, segundo os historiadores, a esse conflito, a esse desenrolar desse conflito. O primeiro deles são as disputas imperialistas, tá? O que são essas disputas? As grandes potências econômicas da Europa, especialmente a Inglaterra e a França, dominavam o cenário econômico e o capitalismo financeiro do século XX. A Alemanha estava já se fortalecendo também e ela se sentia, de uma certa forma, coagida e não tinha, de uma certa forma, as mesmas vantagens no que diz respeito ao domínio de colônias na África e na Ásia. Então, ela queria ter as mesmas oportunidades de concorrência como a Inglaterra já tinha e a França também, tá? Então, lembrando ainda que era a África e a Ásia de onde esses países europeus, essas potências econômicas, retiravam matéria-prima para alimentar suas indústrias. Então, isso gerou entre esses países essa certa rivalidade pela disputa e pelo controle econômico, a concorrência no mercado internacional de mercadorias. Outro motivo bastante forte também eram as rivalidades e ressentimentos envolvendo o sentimento patriótico, os movimentos nacionalistas, envolvendo especialmente, como a gente vai ver aqui na tela seguinte, a essa região aqui circulada em azul. Era a região conhecida como região dos Balcãs, onde viviam vários povos, né, originalmente indo-europeus, russos, ucranianos, sérvios, croatas, e essa região ela era dominada pelos austro-húngaros, pelo Império Austro-Húngaro. Então eles desejavam se tornarem independentes, autônomos do domínio austro-húngaro. Então era um movimento que gerava muitas disputas, muitas rivalidades e violência, inclusive, de movimentos, como a gente vai ver logo adiante.
Ainda em relação às disputas, a gente vai perceber que essas disputas vão levar à formação de alguns grupos é, inimigos, né, para cada lado. A gente vai ter a formação da Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Então, aqui, por exemplo, lembrando da França e do Império Austro-Húngaro, eles haviam entrado em conflito em uma época anterior pela disputa de um certo território aqui, ó, chamado de Alsácia-Lorena, tá? Essa era uma região rica e a França disputou essa região com o Império Austro-Húngaro, sendo que quem levou a melhor foi o Império Austro-Húngaro e a Alemanha acabou controlando também essa região. Então havia uma rivalidade entre a França e o Império Austro-Húngaro, especialmente também porque a Alemanha foi quem se beneficiou com a tomada desse território, sendo que eles eram uma nação que tinham interesses em comum. A Rússia também não tinha uma boa relação com o Império Austro-Húngaro, também envolvendo disputas já, como eu disse, envolvendo a região da Península dos Balcãs, tá? A Inglaterra também era toda poderosa, de certa forma, acabou se aliando ainda, mesmo que por um tempo inimiga da França, mas que nesse conflito acabaram se aliando e formaram a Tríplice Entente. Então, essas rivalidades foram pouco a pouco montando, armando essas, esses blocos, tá? No que ficou conhecido como paz armada, né? Era uma paz, né? Teoricamente, todo mundo estava na paz, mas que, na verdade, havia ali um caldo que estava borbulhando e que, a qualquer momento, qualquer deslize, a guerra iniciaria, era quase que inevitável. E o que realmente causou o início dessa guerra foi a morte de um herdeiro do território austro-húngaro, o Francisco Ferdinando, por um ativista lá do movimento dessa região, como eu falei para vocês. Ele assassinou o herdeiro, e aí, após esse assassinato, o Império Austro-Húngaro decretou guerra à Sérvia. Como a Sérvia, essas regiões, era aliadas da Rússia, a Rússia entra em combate, declara guerra ao Império Austro-Húngaro, né? E pela política de alianças, esses países também acabam, de uma certa forma, também ganhando o apoio dos seus parceiros, né? Então, se a Rússia é inimiga do Império Austro-Húngaro, então a França e a Inglaterra vão apoiar a Rússia, assim como a Alemanha e a Itália vão apoiar o Império Austro-Húngaro, tá? É assim que se inicia o conflito. Esse conflito é marcado por três fases principais, sendo que a primeira está relacionada a, ao que eles vão chamar de guerra de movimento, que é marcada mais pela movimentação, né, das invasões, especialmente a França, que tem recebe uma ofensiva alemã em seu território e que só depois de um certo tempo é que consegue reverter o quadro e organiza uma contraofensiva detendo o avanço germânico sobre Paris. A segunda fase é marcada pela guerra de posição, ou também conhecida como a guerra de trincheiras. Aí vale lembrar que aquela imagem anterior, no início da aula, mostra alguns soldados entrincheirados, ou seja, cavaram valas, só voltando lá para a gente ver, era onde eles, na maior parte desse tempo, ficavam ao longo do conflito, enfrentando os seus inimigos, tá? Então, essa era a guerra de trincheira, era aqui onde os soldados viviam 24 horas por dia, comiam, descansavam, estavam ali em constante contato com animais, com ratos, com até mesmo cadáveres. Então, era um ambiente altamente inóspito e de difícil permanência, né? Mas mesmo assim era o lugar onde eles viviam. Tanto que essa fase também é conhecida como a guerra de sangue e barro, é uma fase bastante violenta do conflito. A terceira e última fase é marcada pela entrada dos Estados Unidos no conflito, quando o país tem alguns de seus navios afundados por submarinos alemães, e isso motiva a entrada dos Estados Unidos
em abril de 1917, né? Ao mesmo tempo também que é a fase em que a Rússia sai do conflito, porque é o ano também de 1917 que ela passa a viver internamente a sua revolução, um movimento político bastante forte naquele país. Com a entrada dos Estados Unidos no conflito, isso, de uma certa forma, desequilibrou as forças, né? A Rússia, mesmo já não participando do conflito, mas os Estados Unidos entrou com um apoio financeiro e material muito forte, e isso, de uma certa forma, enfraqueceu os aliados, né? Formado pela Alemanha, Áustria, Hungria e Itália, tá? Tanto que em 1918 as forças lideradas pela Alemanha acabaram assinando um armistício, né, um acordo para suspender a guerra, porque não tinha mais condições de se sustentar. No final do conflito, os vencedores, digamos, se organizaram para analisar os resultados da guerra, e o resultado disso foi a assinatura de um tratado conhecido como Tratado de Versalhes, né, porque foi assinado lá no Palácio de Versalhes, na França. Tá? Nesse tratado ficou estabelecido algumas punições muito sérias à Alemanha, especialmente, e que deixou-a muito insatisfeita, muito no sentido de se sentirem muito rebaixadas nesse sentido, tá? Ela, por exemplo, foi obrigada a devolver o território da Alsácia-Lorena à França, que ela havia conquistado. Ela foi obrigada a reduzir o seu número de homens que pertenciam ao exército. Ela não podia ter navios de guerra, foi obrigada a pagar indenizações aos aliados e os danos causados pela guerra. Então, essas punições que a Alemanha sofreu foi considerada pelos alemães algo muito humilhante, né? Isso, de uma certa forma, manteve entre os alemães aquela rixa com os países que haviam promovido esse tratado, especialmente a França e a Inglaterra, no final desse conflito, tá? Outro detalhe importante ainda a considerar nessa guerra é a participação das mulheres, que não atuaram diretamente como soldados, mas que atuaram no mercado de trabalho. Então, enquanto os homens estavam em conflito, elas estavam ali atuando como industriais, especialmente no que diz respeito à produção até mesmo de armamentos. Então, ao mesmo tempo que elas ocuparam o mercado de trabalho, foi também um momento em que elas passaram a ser vistas com um maior reconhecimento, né, porque elas estavam ali à frente da economia do país para não é, deixar que a economia entrasse em colapso, como geralmente nas guerras isso acontece. Então, foi um momento, ao mesmo tempo em que elas conquistaram o direito de trabalho, né, como também passaram a ser reconhecidas pelos seus direitos enquanto mulheres, especialmente, e também mulheres no mercado de trabalho. Então, foi um momento importante da participação das mulheres nesse sentido no conflito. É também nessa guerra que vão ser inauguradas alguns recursos tecnológicos que até então não haviam sido ainda usados em conflitos, por exemplo, as aeronaves, as metralhadoras, alguns gases tóxicos que eram utilizados para atingir os soldados que estavam entrincheirados ou escondidos. Então, foi, foi uma guerra que inaugurou muitos recursos tecnológicos novos, até então ainda nunca utilizados para a guerra, né, infelizmente. Outro ponto importante também desse conflito é que grande parte do que se sabe mais diretamente sobre o conflito é através das cartas que os soldados escreviam quando estavam lá entrincheirados. Então, a principal forma de comunicação na época era a carta que eles enviavam para seus familiares. Então, muitas dessas cartas foram reencontradas e arquivadas e são usadas hoje como fonte histórica para o estudo da Primeira Guerra. Aqui eu tenho um trecho de uma dessas cartas, onde nela fica registrado um determinado ano de Natal, né, em que os soldados se reúnem, enfim, é uma carta que traz uma mensagem muito interessante que vale a pena a gente se aprofundar um pouquinho mais no seu conteúdo, e isso a gente vai fazer na atividade, tá certo?
eu vou lançar uma atividade onde a gente vai estar discutindo exatamente essa questão das correspondências, né? Também tem aí o quadro, né, pintado pelo pintor Gino Severini, né, que retrata um, um pouco do que eles pensam, como que eles veem o conflito, né, a dança da morte, né, a guerra que causa todo esse trauma, toda essa consequência psicológica na vida de uma pessoa, que só quem diz ter participado de uma guerra que sabe o que ela causa em uma pessoa de ruim. Ok, pessoal? Então é isso. Vocês podem se aprofundar mais no assunto lendo o capítulo 1 do livro, resolvam as atividades e em breve a gente volta para corrigir, tirar mais dúvidas. Aguardo vocês na próxima aula, tá bem? Até a próxima.